Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: o que significa julgamento por meio de Cristo Jesus? Tema polêmico, complicado, mas a gente vai descomplicar. Sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto? Só que antes de se inscrever no canal, né? Tá assistindo o vídeo, não está inscrito ainda? É rápido e fácil, você vai clicar no botão que está aí embaixo. Tem um botão aí ao lado do nome do canal, escrito inscrever. Você clica ali, pronto, já está inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho. Porque quando você clica no sininho, você fica por dentro de cada novidade que a gente vai colocando aqui no canal. Sempre uma reflexão, um estudo da palavra, um comentário bíblico que você não vai achar em nenhum outro canal, né? Porque a Bíblia, versículo a versículo, você só vai encontrar aqui. Então, curta, comenta, compartilha, envia aí para pessoas que gostam de estudar a palavra, aquela pessoa que você sabe que gosta de estudar a palavra, que está fazendo um seminário, que está estudando. Então envia para aquela pessoa e fala assim, ó, recomendo esse canal aí, que você vai aprender bastante. É o único canal no YouTube que tem a Bíblia comentada versículo a versículo. Querido, você pode também estar ajudando o nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando. Você está fazendo com que o YouTube alavanque o nosso canal, mas você pode também ir no primeiro link que está aqui na descrição, ou no link que está na bio aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, e você vai estar com a possibilidade de estar adquirindo esses livros. A capinha deles está aparecendo aqui. São livros assim que eu recomendo, livros importantíssimos. O Quem se Importa com Deus ajuda muito nas reflexões, naquelas perguntas, porque Deus permite catástrofe, doenças e coisas ruins, por que coisas ruins acontecem no mundo, onde está Deus quando aconteceu aquilo tudo? Sempre a gente faz esse tipo de pergunta quando acontece alguma coisa de muito ruim, de desastre, né, de uma calamidade, a gente costuma fazer essa pergunta. Esse livro, Quem se Importa com Deus, vai ajudar muito nesse sentido, e o Perca Peso, Tirando a Trave do Olho, vai nos ajudar a enxergar a outra pessoa com um prisma que Deus quer que a gente enxergue e nos ensina ainda a tomar algumas atitudes para que a gente aprenda a viver dessa maneira, tá certo? Então vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e o versículo é o de número 16. Então vamos, Romanos 2, versículo 16, diz assim: No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Querido, esse texto é tremendo, esse capítulo 2, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta tremenda, assim como a carta aos Hebreus. Eu sugeriria, é óbvio que uma pessoa que quer estudar a Bíblia, se é uma pessoa que gosta realmente de aprender, de estudar, eu recomendo começar a Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, Hebreus e Romanos. Depois, ler todo o Novo Testamento e aí depois vai para o Antigo Testamento. Essa é a forma que eu recomendo. Se você quer começar a ler a Bíblia de uma maneira mais apaixonante, de uma maneira que fortaleça a tua fé, começa com as cartas de João, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, e aí depois você vai então para o Novo Testamento e por fim você vai para Salmos, Provérbios e aí o restante do Antigo Testamento. Sempre nessa sequência, né? Nunca começa a ler a Bíblia direto ali em Êxodo, Deuteronômio, Crônicas, Reis, porque você só vai conseguir compreender aquilo dali depois de ler o Novo Testamento. Aí você vai conseguir enxergar aquelas histórias, tudo que está contado ali, as leis, de uma outra maneira. Então, se você não está familiarizado com a Bíblia, a dica aí para você poder ter ânimo e conseguir completar. Tem muita gente que começa a fazer os planos. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí a pessoa começa e não consegue terminar porque está começando de uma maneira que vai se equivocar, né? Que vai se complicar e aí ela acaba abandonando e desistindo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa ver sobre esse versículo, antes de mais nada, é que a gente já falou aqui em vídeos anteriores, que a impressão que a gente tem é que o versículo 14 e o 15, eles são um grande parente, ou um aposto, né? A gente já falou sobre isso aqui no versículo 13. Então esse versículo 16, ele parece que está imediatamente após o versículo 13. Então olha aí o versículo 13, olha, porque de simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados no dia em que Deus, aí o versículo 16, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, está completa a informação. E aí Paulo, de uma maneira explicativa, coloca aí essa questão do 14 e 15. Como a gente já falou aqui, Paulo não estava sentado, debruçado numa mesa de escritório, escrevendo essa carta, ele foi ditando o texto, né? O próprio livro de Romanos, no final, vai falar que foi Tércio quem escreveu a carta. Então, ou seja, Paulo foi ditando enquanto fazia, enquanto andava, enquanto viajava. Paulo ia ditando coisas. E aí, a dificuldade de Tércio de conseguir, de repente, fazer uma separação, entender que algo é um parênteses. Mas dá essa impressão de que o versículo 14 e 15, eles são, na realidade, um parênteses. De qualquer forma, compõe aí um grande aposto, né? O que é um aposto? É aquilo que esclarece um fato que foi anteriormente dito. Então parece que o versículo 14 e 15, já que não tem parênteses, ele é um grande aposto. Outra coisa que a gente precisa entender é que para a gente compreender esse versículo 16,
A gente precisa acreditar no juízo, a gente precisa acreditar no grande julgamento. Então vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver outros textos, a gente poderia ler muitos outros, mas eu separei alguns aqui que são bem esclarecedores para nos ajudar a compreender, e todo cristão precisa ter certeza de que um dia haverá o julgamento. Vamos para o texto mais importante, que a gente tem inclusive já uma playlist explicando versículo a versículo, o livro do Apocalipse. Então vamos partir para Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, e entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu não vou entrar em detalhes, a gente tem uma playlist sobre Apocalipse que a gente explica mais sobre esse texto. Agora aqui é a visão de João. João foi transportado para o futuro, no tempo dele já era futuro, para nós também ainda é, e ele contempla, mais do que apenas dizer que vai haver, João presenciou aquilo, ele teve essa viagem, ele pôde ir no futuro, e ele contempla o julgamento em si, né? A execução, o ato ali do julgamento, e ele então relata aquilo que viu. Não esqueça que o primeiro capítulo de Apocalipse vai falar exatamente isso. João está relatando tudo aquilo que ele viu. Deus o fez ver. Deus deu a ele essa revelação das coisas futuras. Outro texto importante também, Mateus 7, do 21 ao 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa naquele dia? Aquele dia, exatamente, o dia do grande julgamento. É o dia do juízo. É exatamente aquele dia que João viu e que a gente leu aqui em Apocalipse, capítulo 20. Vamos dar mais uma lida, Mateus, capítulo 25, do 31 ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 33, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentarás no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Você pode continuar lendo aqui, né? Eu acabei lendo aí até o versículo 34, mas não tem problema, você pode continuar lendo, porque o que Jesus está relatando aqui é exatamente o que vai acontecer no dia do grande julgamento, né? Lá no dia do juízo. Então João, ele, em Apocalipse 20, ele relata as coisas que viu, ele diz o passo a passo, ele diz ali o processo, e Jesus, em Mateus 7, Mateus 25 e outros textos, Jesus vai dando os detalhes, ele vai dando os aspectos mais pessoais daquele momento que João viu e relatou lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos dar mais uma lida em João 5, do 22 ao 23. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, do 22 e 23, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Eu vou ler o finalzinho do 23 aqui, preste atenção nesse pedaço. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Isso é muito importante para a gente entender Romanos 2,16. É com essa mentalidade da certeza de haver um julgamento e de que o Filho ele se torna o parâmetro, ele se torna o modelo, ele se torna exatamente os passos relacionados ao julgamento e sobre aquilo que Deus vai executar sobre nós. Lembra que a gente leu lá em Apocalipse 20 e a gente já estudou aqui no capítulo 2 de Romanos, que é segundo as obras de cada um, né? Segundo as atitudes, segundo as práticas, segundo o que cada um vive, é que a gente vai ser julgado. Por quê? As nossas atitudes refletem a nossa ideologia, as nossas atitudes refletem o nosso estilo de vida, nossas atitudes refletem exatamente aquilo que a gente crê. A gente só vai fazer as coisas, a gente só vai tomar decisões em cima daquilo que a gente crê. Então, às vezes eu digo que creio,
mas as minhas atitudes é que vão exatamente explicitar aquilo que eu realmente creio. E às vezes isso não é incompatível. E o que Deus vai levar em conta? Aquilo que eu disse ali no momento ou o meu somatório de práticas? Segundo Romanos capítulo 2, segundo Apocalipse 20, segundo a carta aos Hebreus, Deus vai julgar de acordo com as obras e não de acordo com o que eu disse ou falei. O próprio Jesus, aqui no texto de Mateus 25, a gente leu aqui, algumas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, expulsei demônio, eu falei, eu profetizei, eu fiz um monte de coisa. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Por quê? Porque no seu dia a dia, nas suas atitudes, aquela decisão, aquilo que ele disse, não reflete. E o padrão, o parâmetro é Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 2,16. Então vamos continuar lendo aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 11 ao 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 15, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, ou seja, o dia do julgamento, aquele dia do juízo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, as suas práticas vão ser demonstradas, né, aquilo que você fez, aquilo que você construiu. Então, o alicerce pode ter sido a sua decisão, mas o que você vai construir depois disso é que vai ser um fator determinante no dia do juízo. Então, a gente leu alguns textos. Se você pegar uma Bíblia de estudo e você pegar cada texto desse aí que a gente colocou aqui no vídeo, estava escrito aqui, a gente falou também, você vai ver que tem algumas referências a outros textos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, leia essas referências, eu recomendo. Você precisa ter a certeza no teu coração de que o julgamento ele é real, certo, e ninguém vai escapar dele, porque a Bíblia, sim, garante. Então, é impossível crer na Bíblia e não crer no dia, e não crer naquele dia, e não crer no juízo, no julgamento. Terceira coisa que a gente vai observar, e aí já voltando lá para Romanos, agora, tendo uma compreensão maior dessa questão do juízo, do julgamento pelas obras, a gente consegue entender melhor quando está falando por meio de Cristo. Então a gente vai ver dois motivos quando Paulo fala. Repare que ele diz assim, no dia em que Deus, qual é o dia? Lá no julgamento, dia do juízo. Por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então quando está falando por meio de Cristo Jesus, em primeiro lugar, nada ficará encoberto aos olhos do juiz. Eu recomendo a leitura de Hebreus 4, versículos 12 e 13, e recomendo os vídeos aí do nosso canal, tem uma playlist aí de Hebreus. Assista os vídeos de Hebreus 4, pelo menos aí. Assista o vídeo de todo o capítulo, né? Nunca é bom você pegar um versículo só isolado. Assista mais vídeos, os anteriores, os posteriores, para você entender melhor. Mas vai lá e assista Hebreus 4, 12 e 13. Nada vai ficar encoberto diante de Deus. Então, em Cristo Jesus, está falando isso, olha. Em primeiro lugar, nada vai ficar encoberto. Por quê? Porque foi posto nas mãos de Jesus todo o julgamento e ele está entre nós. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, até o final do tempo, até que se complete os dias dos seres humanos da maneira como a gente conhece aqui na Terra, e vem então o novo céu e a nova terra. É isso que Jesus está dizendo ali. Mas ele está conosco e ele está observando todas as atitudes. Então, em Cristo Jesus, é esse Deus Emanuel, profetizado para Maria. Lembra que o anjo profetizou que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus que está presente. Então, nada escapa aos seus olhos. Segundo lugar, em Cristo Jesus, significa que nem ainda será possível alegar ser injusto o julgamento dos seres humanos. Por quê? Porque não é apenas confrontado. Se Deus nos julgasse, lembra que a gente já falou aqui várias vezes, o capítulo 2 de Romanos, a carta aos Hebreus, Apocalipse, vai falar que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E o parâmetro é Cristo Jesus. Por quê? Se Deus fosse nos julgar pelas obras, por obediência, santidade, comparando-nos com o próprio Deus, realmente seria completamente injusto. Aí é muito injusto. Como é que eu vou ficar num patamar de Deus? Como é que Deus vai exigir uma obediência, uma santidade minha no nível divino? Só que não. Cristo Jesus foi homem. Então é no padrão humano de Cristo Jesus. Ele sofreu afronta, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi tentado, ele teve diversas ocasiões e oportunidades em que ele poderia pecar, o pecado estava à disposição dele. Tem um vídeo aí do pastor Luciano Subirá que explica muito bem isso, gosto muito dos vídeos dele, e ele fala que a tentação ela é humana, o tentador, o diabo, ele não vai conseguir atingir você com a tentação
se não, segundo o Tiago, capítulo 1 fala, se não for pela tua cobiça. Então é a tua cobiça que abre as portas para a entrada do tentador, e o tentador, então, alcança o objetivo. O máximo que o diabo faz é apresentar um menu, apresentar o cardápio, mostrar para você a propaganda daquilo dali. Então, por exemplo, se você está com fome, uma propaganda de um podrão, né, de um sanduíche podrão, você vai ficar com olhos arregalados, teu olho vai brilhar e você vai querer aquele podrão. Agora, se você está satisfeito, você vai ficar até enjoado, você não quer aquilo dali. Então, a palavra, por isso que a Bíblia diz que a palavra é alimento, a palavra é a água que a gente precisa. Porque se a gente está saciado, se a gente está completo, se a gente está satisfeito pela palavra, o diabo não consegue, ele vai fazer as ofertas dele, mas ele não vai conseguir atrair os nossos olhos, como ele fez lá com Eva, que os olhos dela brilharam por causa daquilo que ele estava oferecendo. Então, Tiago vai dizer que nós somos tentados por causa da nossa cobiça. Então, é a nossa cobiça, que é humana, é natural, não é sobrenatural, é que vai fazer com que o diabo alcance essa brecha ali. Então, em Cristo Jesus, significa que Cristo teve essas mesmas oportunidades, Cristo estava diante dessas mesmas propagandas, Cristo estava diante dessas mesmas ofertas, mas ele resistiu, ele foi firme e ele não pecou. Então, diante desse parâmetro de um ser humano que conseguiu não pecar, que conseguiu ser tentado e vencer de uma forma natural, não foi sobrenatural, foi natural, é diante desse parâmetro que nós, então, seremos julgados. E aí, então, não há injustiça. Então, quando fala em Cristo Jesus, está falando de acordo com o humano, com o ser humano Jesus, porque é nesse parâmetro que nós seremos julgados, não no padrão divino, porque é inalcançável. A perfeição, no sentido divino, a gente nunca vai conseguir alcançar. Por isso, Cristo veio ao mundo, por isso Jesus veio ao mundo, para que o padrão humano de Jesus Cristo nos leve até o padrão divino. Então, ele faz essa ponte, é nele. Por isso que você vai ver em vários versículos, vários textos bíblicos, falando, é nele reside todas as coisas, é nele que nós somos santificados, é em Cristo Jesus. Se você fizer a pesquisa, escrever no Google assim, versículo em Cristo Jesus, você vai ver uma lista de versículos falando sobre em Cristo Jesus. Eu recomendo, faça esse teste aí no próprio celular e leia, então, os textos. A quarta coisa que a gente vai observar é os segredos dos homens. Nós já falamos aqui nesse vídeo, já falamos nos vídeos correspondentes ao capítulo 2 de Romanos, carta aos Hebreus, livro de Apocalipse. A gente já falou aqui que os homens serão julgados de acordo com as suas próprias obras, de acordo com aquilo que ele pratica, que as suas atitudes revelam os seus verdadeiros sentimentos e os seus verdadeiros desejos. Quando Paulo, então, está falando dos segredos dos homens, o que significa isso? Então, vamos ler alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 25, fala assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. O 24 fala, porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo. Então, através da exposição da palavra, os segredos do coração se tornam manifestos. Quando a gente prega a palavra e anuncia a palavra e fala de pecados, da lista de pecados, cada um vai pegar aquela palavra e vai olhar para dentro de si. Só que quando você faz essa mudança da visão, olhando para dentro de si, Deus está presente ali contigo. Então, são esses segredos que, se você não colocar diante de Deus e pedir perdão, Deus está sabendo, que a palavra de Deus diz que Deus sonda pensamentos. Então, se ele conhece os pensamentos, ele está vendo que você ouviu que aquela palavra mexeu com você, te fez lembrar de alguma coisa, e ele fica esperando o teu pedido de perdão. Ele está com o teu perdão prontinho para entregar, mas ele não vai entregar se você não achar que está errado, se você não achar que precisa mudar de vida. Então, esses segredos do coração, que significa o conhecimento do pecado, a identificação de que você realmente pecou, que você fez alguma coisa errada, e você expor isso daí diante de Deus, seja pedindo perdão, ou seja, dizendo, eu não acho que estou errado, isso é que vai fazer a diferença. Então, são esses segredos que vão se tornando expostos. Vamos dar mais uma lida? Salmo, capítulo 44, versículo 21. Livro dos Salmos, capítulo 44, versículo 21, diz assim, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os segredos do coração? Então, veja como a Bíblia explica a própria Bíblia, e a Bíblia vai confirmando esses princípios. 1 Coríntios, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quais são os desígnios? Aquilo que você deseja, concupiscência. É para onde o teu coração está inclinado. Mateus 10, versículo 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 26, vai dizer, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Querido, não adianta. Tudo um dia será colocado diante de Deus. Não adianta a gente querer te esconder. A gente pode esconder da esposa,
Pode esconder do marido, pode esconder dos filhos, pode esconder dos pais, pode esconder do vizinho, pode esconder do teu colega de trabalho, pode esconder do teu patrão, pode esconder da polícia, pode esconder da Receita Federal. Você pode esconder do mundo inteiro, querido, mas de Deus você não consegue esconder. Vamos dar mais lida em texto bíblico. Lucas capítulo 8, versículo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8, versículo 17. Diz assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Mesma coisa que a gente acabou de falar. Lucas 12, do 2 ao 10. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículos de 2 a 10, diz assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos erados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 assos? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Por quê? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar a oportunidade, é negar a fé, é negar a salvação, é negar a possibilidade de você abandonar o velho homem e viver o novo homem. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar a oferta de Deus por ser uma nova criatura. Blasfemar contra o Espírito Santo é você não reconhecer-se como pecador e você achar que está certo, que você não precisa de Deus. Então você pode não falar mal de Cristo Jesus e até achar Jesus bonitinho, até realmente crer no Jesus histórico. Mas e o teu coração? E os desígnios do teu coração? E as vontades do teu coração? Será que você se arrepende dos teus pecados? Será que você realmente reconhece que você precisa dessa obra de Cristo? Porque uma coisa é eu reconhecer que Cristo existiu, tudo que Jesus fez, e saber contar a história. Outra coisa é eu entender que o que Cristo fez se encaixa comigo, se encaixa aqui dentro do meu peito e que eu preciso daquele sacrifício e daquilo que ele fez. Então, esse querer, esse aceitar a oferta de Cristo é obra do Espírito Santo. Então, quando eu não aceito, quando eu não reconheço como pecador, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. E aí não tem como entrar nos céus sem remissão de pecados. Lembra por causa do parâmetro. A gente é julgado de uma forma humana, não da forma divina. Então, eu preciso deixar o pecado e entender que eu posso vencer o pecado assim como Cristo Jesus também venceu. E em último lugar, querido, a gente já falou aí do segredo, já falou desse parâmetro de Cristo Jesus, de julgar os segredos, da certeza do juízo. Só que Paulo vai falar de conformidade com o meu evangelho. Por que ele fala de conformidade com o meu evangelho? É de conformidade com a pregação de Paulo. Então, o que Paulo está pregando a respeito das práticas, a respeito de que, lembra da controvérsia que a gente falou nos últimos 6 vídeos aí, pelo menos, a gente falou dessa controvérsia entre judeus e gentios, um tinha a lei e achava que por causa disso não seriam julgados, o outro dizia, eu nunca conhecia a lei, e achava que por causa disso também não seriam julgados. Paulo vai dizer que os dois, na realidade, estavam errados, e ele vai tentar explicar que cada um será julgado de acordo com as suas obras, de acordo com a lei gravada no seu coração. Então é essa pregação do evangelho a qual Paulo está se referindo quando ele fala o meu evangelho. É a pregação de Paulo, conforme as suas orientações a respeito da responsabilidade individual. Paulo ele vai trazer esse aspecto da responsabilidade individual. Grande problema quando a pessoa cria aquela frase assim, quando a gente fala, salvação não se perde. Como você entende isso? Tem gente que pensa assim, salvação não se perde? Então, se um dia eu levantei minha mão e disse que aceitei Jesus, eu posso fazer o que quiser, que eu nunca vou perder a salvação. Eu posso pular carnaval, eu posso ir para a avenida, eu posso sambar, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu posso me prostituir, eu posso fazer um monte de coisa, que a salvação já está garantida porque eu garanti a salvação lá atrás. E Paulo vai dizer, não, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. São os 3 tempos verbais presentes na carta aos Romanos. A gente está ainda no capítulo 2, se você ficar até o final, você vai ver como esses 3 tempos verbais eles vão se aplicando e a gente vai entender isso. Tudo dentro do evangelho de acordo com que Paulo prega, com a pregação de Paulo, com a mensagem de Paulo, né, com aquilo que Paulo está expondo daquilo que Deus mostrou para ele e do conhecimento que ele tinha absurdo em relação às leis de Deus. Então é a isso que Paulo está falando do meu evangelho. Dá uma olhada aí no versículo 6 de Romanos 2. Romanos 2, 6 vai falar assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então é dentro dessa pregação de Paulo é que Paulo vai falar
que os segredos dos homens, né, vão ser julgados diante de Deus de conformidade com aquilo que Paulo está pregando. Porque ele está dizendo, olha, isso que eu estou expondo é aquilo que realmente vai acontecer. E a gente viu que a própria Bíblia vai explicar, né, Jesus Cristo, o texto do Antigo Testamento, vão confirmar a revelação dada a João, vão confirmar toda essa pregação de Paulo. Tá bom, gente boa? Te espero aí no próximo vídeo e que Deus te abençoe rica e abundantemente.